assim, eu vim para cá essa semana toda, a gente tá voltando, né, de uma viagem muito forte, muito impactante. Às vezes pode parecer assim meio absurdo, né, mas é uma coisa assim que a gente gostaria que todo mundo que tivesse oportunidade fizesse. Às vezes uma pessoa junta muito dinheiro para comprar uma casa. Então, se eu estivesse falando aqui para todo mundo juntar dinheiro para ter uma casa, para morar até o fim da vida, aí agora, como engenheiro, eu vou falar uma coisa absurda. Eu quase recomendaria você pegar esse mesmo dinheiro e, em vez de você gastar ele para construir uma casa, você pegasse ele e gastasse ele num lugar onde os melhores engenheiros da humanidade fizeram as melhores casas que podiam ser construídas e elas foram totalmente destruídas. E às vezes isso te devolveria esperança, em vez de te alimentar com expectativa. É nessa proporção, não é verdade? 2 engenheiros aqui falando. Nós estamos falando aqui contra a nossa profissão, mas não é verdade, Cláudio? Gente, do ponto de vista da engenharia, não existe uma forma mais detalhada, aprimorada, de pensar numa edificação que pudesse representar na mente humana a estabilidade de uma casa construída para garantir o futuro das pessoas. Tudo que a ciência, o poder, o dinheiro, o recurso, o tempo, se você pegar tudo que a humanidade hoje paga caro para ter, o tempo, a ciência, o recurso, a capacidade, o poder, isso tudo trabalhando junto, para construir aquilo que a cabeça humana pudesse imaginar. E isso assim, numa chuva, virar ruína. A palavra de Deus, quando fala da igreja de Éfeso, que somos nós, a igreja de Éfeso somos nós. Se tem um estado no mundo que poderia representar Éfeso nos dias de hoje, é o estado de Goiás. Porque é o estado multicultural do Brasil e talvez nos próximos anos da humanidade. E isso era Éfeso. Éfeso é onde a fé ia transitar de um contexto monoteísta, né, da divindade monoteísta, onde todo mundo podia pensar um pouquinho diferente a respeito de Deus, mas não podia pensar um Deus diferente. Então eram 2 inimigos. Presta atenção o que era a fé de Jerusalém, Judéia e Samaria. A fé de Jerusalém, Judéia e Samaria é o seguinte: 2 irmãos que se tornaram inimigos de morte podiam dizer que eram filhos de mãe diferente, mas não podiam negar que eram filhos do mesmo pai. E, portanto, tinham a mesma compreensão do mesmo Deus. Então não havia dúvida de quem era o Deus dos 2. Mas eles podiam se matar por conta do jeito de cultuar esse Deus. Mais ou menos igual lá no Jardim do Éden. Caim e Abel prestando culto para o mesmo Deus, e no final da liturgia um vai e mata o outro, não para dizer que o Deus era diferente, mas para dizer qual deles merecia mais Deus do que o outro. É mais ou menos igual está acontecendo no Brasil e na humanidade, principalmente no Brasil. No Brasil a gente quase chega à conclusão de que Deus é o mesmo, nós só estamos discutindo quem é que tem mais direito sobre ele, ainda que para isso a gente tem que matar o irmão. Aí a gente chega num estado onde cada um pode fazer de Deus o desenho que quiser. É mais ou menos como Éfeso, como Babilônia, como a grande deusa Artemis ou a deusa Diana. E aí agora sobrou os filhos de qualquer mãe,
fazendo para si o desenho do seu Deus. Essa era a cidade de Éfeso. E aí a igreja que Paulo plantou em Éfeso foi uma igreja que falava de quê? Sabe quem foi pastor de Éfeso? Sabe quem foi pastor de Éfeso? Paulo, Timóteo e João. Apolo, começou Apolo, tem que lembrar do Apolo, que hospedou Paulo, que Paulo trouxe Timóteo, e depois do Timóteo veio João. E sabe quem era membro da igreja de Éfeso? Até morrer? Maria. Olha essa congregação. Imagina você congregando na igreja. Não é eu vou lá na igreja da Nossa Senhora do Rosário. Não. Oi Maria, tudo bem? Como é que foi seu dia? E as galinhas? Recebeu aquele doce que eu te mandei? Era nesse nível. Amém, irmãos? Amém? E Deus falou assim: vocês estão se desviando daquilo que é o propósito da igreja, porque vocês estão se desviando dos afetos. Vocês ficaram tão bom de doutrina, vocês estão tão focados em achar que é a conclusão que vocês chegaram a respeito da palavra e não a palavra em si. Então vocês estão tão exímios na conclusão, na forma, no rito, vocês acertaram de forma tão eficiente na liturgia, no zelo, no cuidado, na organização, nos ministérios, que fez com que vocês se separassem daquilo que é a essência do evangelho, os afetos. E sabe por quê? Porque vocês estão morando num lugar muito comercial. Está todo mundo muito preocupado em se dar bem, em construir o futuro, em garantir a vida, em ganhar dinheiro. Aí vocês vêm aqui para pedir para a mãe de vocês fazer a vontade de vocês, que é Diana. Aí vocês não querem conviver com os irmãos, vocês querem mamar na teta da mãe Diana, que vai resolver o problema de todo mundo. E foi isso que estava acontecendo, não é isso que estava acontecendo com a igreja de Éfeso? A porta do fundo da biblioteca era a porta de entrada do prostíbulo. Amém, irmãos? Muito grave isso. Aí Deus falou assim: eu vou mover aquilo que está iluminando a mente de vocês. Eu vou tirar diante de vocês aquilo que é uma garantia tão grande. E aí, Éfeso era tudo isso. Éfeso era essa grande cidade, essa grande potência, porque ela estava num lugar estratégico. Não é porque ela tinha, era um lugar estratégico. Éfeso era tudo que era, porque estava na rota. Tudo passava na porta de Éfeso. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Povo de Goiás, do Brasil, aí estava na rota, então tudo passava lá, era o porto, todo mundo tinha que passar e tal. Então aquilo foi produzindo uma prosperidade quase que o quê? Intuitiva, normal. Para onde foi transportado no Brasil o centro distribuidor de todo o recurso do planeta e quem sabe da América do Sul e agora do mundo? Onde está? Onde está a esquina da humanidade? Onde está a esquina da humanidade? Onde está a esquina da humanidade, amado? Em grãos, em recurso, em água, em minério, tudo que você pensar que a humanidade, onde está a esquina da humanidade? Relevo, geografia. Tudo. Relevo, geografia. Tudo. Onde está a esquina da humanidade? Onde é o maior centro produtor de grão? Onde é o maior centro produtor de proteína? É Brasil? É Brasil, mas é principalmente o quê? Então é natural que todo mundo vai trazendo para cá o quê? As suas crenças. E é uma teta da humanidade, é uma teta do Brasil. E aonde está Brasília? E virou a grande teta desse país, onde a nossa capital não representa a sede dos nossos valores, mas representa o endereço dos nossos negócios.
Quantos anos você tem? Você, quantos anos você tem? 18. Como é que você chama? Arthur? Príncipe Arthur. Príncipe Arthur. 18 anos de idade. Seguinte, você já foi em Brasília? Mas assim, você foi em Brasília porque você gosta de Brasília, porque é a sua capital, você vai lá e fica sonhando o que Brasília pode ser para a humanidade, como é que aquilo te representa como cidadão desse país? Não? Não. Não. O que Brasília é para o Príncipe Arthur? É um lugar que você pensa em guardar dinheiro para ir lá, passar suas férias, andar pela rua, visitar o negócio, para lembrar a sua história, da substância que você é feito? Não? Você pensa em reunir seus amigos lá em Brasília para andar pelas ruas, contar a história um pelo outro, falar assim: nós vamos dar a vida para salvar essa capital, para ela ser para o mundo aquilo que ela foi levantada para ser. Você já pensou em ir lá para a porta de Brasília e, se precisar, você morre lá, derrama o seu sangue para aquilo ser um lugar digno, de valor, de justiça para todos os seus filhos? Amém. Amém. Eu tenho certeza que já pensou em guardar dinheiro para visitar Londres, talvez, Paris, ver a Torre Eiffel, tirar uma foto. Bacana, faz isso. Eu fiz isso com meus filhos. Vai para Paris, vai para Londres, vai para Suíça, vai para Genebra, onde o dinheiro puder te levar. Mas não sem amar quem? Brasília. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Lá não é um lugar onde é que as pessoas reúnem para resolver sua vida. Lá é o lugar onde você tem que dar a vida para que possa garantir os valores que vão sustentar essa nação, para ela ser uma nação de verdade e não de mentira. Lá não é lugar de fechar negócio para quem interessa. Lá é lugar de construir os valores que vão nortear a vida desse país. Lá não é a sede dos seus interesses, mas pode ser a referência dos seus afetos. Amém. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? E é isso que estava acontecendo com quem? Com Éfeso. Porque virou um lugar de quê? Negócio, comércio. E a fé ficou atrelada a isso. E Deus falou assim: eu vou remover. Sabe como é que Deus removeu? Porque lá era um endereço estratégico. E sabe por que era estratégico? Porque o rio que desaguava em Éfeso tinha um calado muito fundo, então ele era um porto natural. Então todo mundo chegava, era ali que o comércio era feito. E Deus falou assim: eu vou remover. E Deus removeu em menos de 3 dias. Houve uma chuva forte, ficou chovendo. E aí houve um assoreamento do rio. E a areia desceu, e o calado do rio subiu, e aquilo ficou praiado, quilômetros de distância. Sabe em quantos dias Éfeso fechou? Em 1 semana. Em 1 semana. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui, amados? Se nós não tivermos raiz, valor, fé, entendimento, clareza daquilo que é a nossa vocação. Então a gente está voltando dessa viagem. Levamos o povo lá para entender, não foi? Você foi lá. Fala aí do que é que... Enquanto você está falando, eu vou buscando entrar aí no seu raciocínio e vou trazendo aquilo que Deus vai me colocando também. Isso. Em momentos diferentes. Eu queria muito conhecer Istambul. Eu queria muito conhecer a Turquia. Talvez você não saiba, Istambul representa a separação, a fronteira entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Talvez você não saiba, mas num certo sentido é como se nós tivéssemos o cérebro separado em 2 lóbulos, o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo. E talvez você não saiba, mas o lóbulo direito controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Sempre me chamou a atenção o fato de que a igreja cristã,
no seu início, né? Então, quando Paulo Júnior fala a respeito de Éfeso, tenta imaginar isso. Tenta viajar no tempo e entrar no ano 100, no ano 90, no ano 110 da nossa história. Então viaja comigo e vai a um tempo em que a igreja cristã começa a sua história. Jesus havia sido crucificado, morto e ressuscitado há 60 anos. A maior parte das pessoas que havia tocado em Jesus não estava mais lá. João é uma rara exceção. Nesse momento, a igreja começa a sofrer desafios externos e internos. Externos por causa do Império Romano, que olha aquilo tudo e vê um problema. Interno, por quê? Porque os judeus começaram a perguntar: mas esse Deus de vocês controla todas as coisas mesmo? E esse Filho de Deus aí que vocês estão falando? Então, desafios profundos. Quando a mensagem chega no Oriente, é interessante pensar isso. Quando a mensagem chega no Oriente, então chega em Éfeso, aquilo que o mundo antigo chamava de província romana da Ásia Menor, o Império Romano tinha uma preocupação muito grande, porque a religião romana estava distante, bem distante, muito semelhante ao que aconteceu com o Papado e o Oriente. Não sei se vocês sabem disso, abrindo um parêntese, tem um determinado momento da nossa história que haviam 2 papas, um papa no Oriente e um papa no Ocidente. Havia o Vaticano no Ocidente e havia, como até hoje, a Igreja de Santa Sofia, que é a santa sabedoria de Deus, ou seja, o próprio Cristo, representando o Oriente. E havia um papa lá. Lutero e Calvino nem passaram pelo Oriente, porque não houve reforma protestante no Oriente. É bom que a gente lembre disso. Então, o pensamento oriental foi muito receptivo à mensagem do Evangelho. O Evangelho chegou e fez todo sentido para Éfeso, para Tiatira, para Colossos. Nós cristãos evangélicos do Brasil, precisamos entender que a reforma protestante não foi contra a catolicidade da igreja, foi contra a romanização do culto. Alguém achar que poderia ter o controle da liturgia. Por isso a igreja lá do Oriente, a igreja da Sofia, que não é Sofia nome de mulher, é Sofia nome sabedoria. A igreja do conhecimento estava resistindo à igreja do entendimento. Então a igreja romana era a igreja do entendimento. Ou você entende que é assim que tem que ser, ou você morre, porque nós matamos você. Ou você reza na cartilha que nós estamos te dando e faz o que nós entendemos por você, ou você vai para o inferno antes da hora. Porque quem resolve quem vai para o inferno somos nós. Aí tinha a igreja do entendimento. E a igreja do conhecimento da Sofia estava resistindo a isso. Amém, igreja brasileira? Amém. Que nós fomos chamados a ser a igreja do conhecimento, entendeu, Arthur? E não a igreja escrava do entendimento de algum sexta-feira qualquer que achou que entendeu o que é certo para todo mundo. Amém, irmãos? Eu estou calmo. Eu estou muito calmo. Eu só estou nervoso por causa do Arthur. Amém, meu irmão? É nervoso assim, a seu favor, não é por causa de você. É em seu favor, Arthur. Como é que o príncipe Arthur está sentado aqui e nós estamos entregando para ele uma coisa que fica a quilômetros-luz daquilo que pode ser o evangelho redentivo com o qual ele vai enfrentar a vida? E não manter o culto de alguém. Nós queremos um homem que transgrida, que ouse, que represente essa nação pela sua transgressão, pela sua ousadia, pelo que ela representa, e não alguém refém de ser aquilo que o mundo resolveu que nós temos que ser, porque é o que eles precisam que nós sejamos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Esse homem ter voz e não o quê? Vez. Quem disse que esse homem precisa ter vez? Vez ele já tem, sentadinho aqui quieto.
Agora nós temos que garantir que a espiritualidade aqui dê para ele o quê? Voz. Voz profética. Glória a Deus. Autoridade, amor, Amém. representação de valores, luta, vida, ousadia, e não cansaço, e não ansiedade, e não culpa, mas a autoridade de quem foi chamado para assumir o quê? Responsabilidade. E não a expectativa de que ele vai alcançar o direito. Glória a Deus, irmão. Então segue aí. Então imagina, né? Tenta fazer essa viagem junto comigo e voltar no primeiro século, né? Voltar nos dias do primeiro século. Então imagina a mensagem chegando e sendo fértil. E aí o apóstolo João saindo e deixando. Gente, é muito rico pensar isso. Pensar esse homem, uma das últimas pessoas como testemunha viva, ainda vivo, né? Imaginar uma das últimas pessoas que tocaram em Jesus, deixando a Galileia e indo para o Oriente, e fazendo daquele lugar o lugar em que ele dedicaria a vida por aquelas igrejas, né? Entre elas Éfeso. Está lá ele com 100 anos. Mamãe. Ô mamãe, explica uma coisa para as mamães aqui. Mamãe, Santa Mamãe, amém? Santas Marias. A Maria, bem-aventurada, está entregando seu filho para morrer com 33 anos de idade. Amém, mamãe? Amém. Amém? E não pode poupar ele da cruz, porque ela está tendo a ousadia de saber que o filho dela está morrendo por um propósito. Amém? Glória a Deus. E aí, o evangelho vivido por Jesus deixa para ela o quê? Uma igreja para ela frequentar? Não, uma família. Mulher, eis aí o seu mamãe, não precisa ficar preocupada. Deus vai garantir o quê? Família. Se nós vivemos aqui a verdadeira espiritualidade, o que que toda mulher velha vai ter aqui? Plano de saúde? Unimed? Bradesco? Não, vai ter o quê? Vai ter o quê? Família. É isso que nós estamos garantindo para as mulheres que vão ficar aqui, órfãs e viúvas. Maria está viúva de José, órfã de filho, e Jesus tem a providência de, no momento último da vida dele, garantir o que para a mãe dele? Família por adoção. Pode ficar tranquila, Nana. Fique em paz. Escritura no seu nome, graças a Deus. Amém? Mas tem o quê? Tem o quê? Posso morrer em paz e dizer assim: Lana, eis aí os seus filhos, eis aí sua mãe. E o dia que eu for, fica livre da dor de cabeça, só fica com os benefícios, os presentinhos. Aí chega uma filha e fala assim: ó, Paulo Júnior, coloquei um saquinho com um negócio dentro do seu carro, mas Paulo Júnior, só para te avisar, não é para você, é para Lana. Você entendeu? Foi entendido, sou obediente. Amém, Dulce? Glória a Deus. É isso aí. E aí, essa igreja chega em Éfeso. Só que ela tem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Muita coisa já aconteceu. Mas está lá João. E aí João é retirado desse lugar, porque o velhinho João representava um problema para o Império Romano. Aí ele é levado preso. Ele é levado lá para uma ilha vazia de absolutamente tudo, árida em todos os sentidos, que é a ilha de Patmos. Aí de lá, João é a pena, João é a caneta de Jesus para escrever uma carta para a igreja de Éfeso.
E aí a carta que a igreja recebe de Jesus é a seguinte: vocês estão deixando o primeiro amor. O primeiro amor. E eu pergunto, qual é o primeiro amor? Qual foi o nosso primeiro amor? Foi por Deus? Sei lá, bebezinho. O primeiro amor que você teve foi Deus? Qual foi o primeiro amor? Amor de pais. Família. Família. Esse é o primeiro amor. É o primeiro amor. O primeiro amor da igreja não é culto. O primeiro amor da igreja é o quê? Família, comunhão, irmãos. Foi aí que a gente conheceu o amor de quem? Do Pai. Amém, irmãos. Glória a Deus. Por isso o João, ele escreve a carta de Jesus dizendo: vocês estão se afastando do primeiro amor. Aí ele escreve a carta dele. Aí na última cartinha dele, que é um WhatsAppzinho curto, ele fala assim: irmãos, meu irmão Gaio, tô com saudade de você, meu irmão amado, de fato, meu amigo Gaio, não sei que eu tô com saudade. E é o seguinte, assumir um pastor na igreja aí agora, fala para ele que eu não estou com saudade de pregar não, ele pode pregar quanto que ele quiser, os cultos tudo, de manhã, de tarde, de noite, quarta-feira, quinta, ele faz as campanhas que ele quiser, mas eu vou falar uma coisa, eu vou ir conversar com ele cara a cara, porque ele me proíbe de jantar na casa dos irmãos, é do capeta. Ele pregar em todos os cultos, eu estou zero saudade. Eu não estou com saudade de pregar, eu estou com saudade de quê? Dos amigos. E tem gente que tem saudade de pregar e não tem saudade dos amigos. Vem, prega, some, não quer nem conversar. Família. Você está buscando o evangelho, mamães e papais? A Maria morava em Jerusalém. Gente, recebam a unção de Maria, grávida do primeiro filho, enxoval tudo arrumadinho, rede de apoio, as tia bordaram, sapatinho, tudo na lã. Tudo na lã e na seda, com as iniciais, tudo lá arrumado, tudo J lá. Os jotinha tudo arrumado, os quadrinhos, perfuminho, tudo dobradinho. Vem um marido insano, que escuta Deus conversar com ele, fala: Maria, tem uma notícia para te dar, nós vamos montar numa mula, tem um jegue parado aí na porta, você vai montar nele, grávida de 8 meses, 8 para 9 meses, você está pertinho de dar a luz, mas graças a Deus não teve nenhuma intercorrência, está tudo normal, só que você vai montar nesse jegue, nós vamos viajar mais ou menos 2 dias e meio de viagem, de jegue, você dá a luz lá em Belém. Nós vamos aqui de Nazaré. Sabe o que era Nazaré, amados? Nazaré não era um lugar onde uma pessoa importante queria nascer, mas era onde todo pobre queria nascer, porque as tias estavam tudo ali, os armazéns, o supermercado, estava tudo lá, faltava nada. O plano de saúde lá era família. Aí essa mulher está deixando esse ambiente para mudar para um negócio lá chamado Belém, que ela não sabe nem o tamanho, ela não sabe por que portão de Belém ela vai entrar. Chega lá, mas ela é filha de Deus, a Maria é filha de Deus. Foi o anjo que falou com ela, não foi o anjo que falou com ela. Foi o anjo que falou: bendita és tu entre as mulheres. Falou com o marido dela: vai nessa força, o Senhor é contigo. E essa mulher está grávida do filho de Deus. O que ela pensa? Vou chegar lá, tem um hotel 5 estrelas em Belém, piscando assim: Jesus, 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 Jesus. Com Maria e José embaixo, eu sei, é Deus falando, é aqui que eu vou entrar. Rodaram todo, não tinha nenhuma plaquinha, tudo dava não, no vacância. Não há vagas. Em todas as línguas, estava escrito em inglês, francês, todas as línguas, não tinha vaga. Sobrou o quê? Sobrou uma estrebaria. Sabe o que é uma estrebaria? É um trem feito de pau, tem lá umas enxadas velhas, enferrujadas, tudo como a mulher queria, é que o filho dela nascesse no meio de umas enxadas enferrujadas, uns cocô de galinha no chão, umas galinhas rodando, um outro rato subindo, querendo escapar do gato, aquela confusão de qualquer celeiro bem arrumado. Essa mulher pega o pano que ela embrulhou o pescoço, estende ali, pega uma manjedoura, tenta acreditar que aquilo era um berço e põe o filho dela lá. Amém, Maria? Amém, Maria?
Algumas semanas de nascido, pega o jegue outra vez e some. Onde é que vão morar? No Egito. Assim, o povo que escraviza nós, o povo que quer tomar nossos meninos, que vai roubar o Arthur da gente. E tem tradição, já matou um punhado de gente, já escravizou Moisés. É um rolo. Voltar para o Egito é rolo, é do capeta, não pode ser de Deus, mas é o Espírito Santo dizendo que para cumprir a profecia eles tinham que acabar com esse medo do Egito. Glória a Deus, né, mano? Vai a Maria e o José, volta de lá. Perseguição, confusão, quer matar o menino. 30 anos de confusão com esse menino. No fim, deu a lógica, pegaram o menino e vão matar ele mesmo. Aí vem descanso. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. O que o João faz? Pega essa Maria, que era nascida em Nazaré, cidadezinha do interior, que foi morar em Jerusalém, que deu à luz em Belém, viu o filho dela ser morto em Jerusalém. Sabe onde é que essa mulher foi morar? Quem sabe não? Ela foi morar na Turquia. Até os últimos. Você está achando que a sua vida está difícil? Amém, irmãos? E o que havia no coração dessas pessoas? A convicção da identidade e do propósito. Se você não tiver isso no seu coração, está lascado. Você está lascado. Se você for olhar pelas circunstâncias, você vai achar que Deus te abandonou, que está de brincadeira com você. Por isso, Cláudia, essa conversa toda desse lugar fabuloso que foi construído e desabou, eu estou com algo muito forte no coração que eu quero entregar, aproveitando, eu estou puxando um assunto aqui, aproveitando que tem nós dois aqui. O Cláudio é pós-graduado, mestrado, PhD em escola, ele é mestre, ele sabe dar aula, mas ele era professor de física. O mais aí foi ótimo. O mais aí foi ótimo, né? Mas ele era professor de física. Então aqui nós queremos conversar um pouco sobre física. Amém? Por isso, para falar um pouco sobre física, sobre ciência, porque na Bíblia estão escondidos todos os tesouros de sabedoria da ciência. Amém, Arthur? Amém. Você está fazendo que ano de escola? É mesmo, rapaz? Você vai faculdade de quê? Olha o cara. De biomedicina, cara. Pensa se não é uma palavra de revelação para nós aqui. É, porque você vai ver que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Não foi à toa. Viu? Profético. Sem medo de ser feliz. Então aqui, ó. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Isso tudo vai ficar gravado. Nós não vamos repetir isso no segundo encontro. Depois, se você precisar, você volta lá, ouve de novo, vê de novo, recomenda para quem vai vir no segundo aí. E aqui no capítulo 4 de Hebreus diz assim, ó. 4. Capítulo 4 de Hebreus. Diz assim, assim, verso 9, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Deus quer colocar todos nós aqui para entrar no descanso dele, para que em nome de Cristo Jesus você possa ressignificar o seu trabalho. Toda essa conversa aqui que a gente começou lá na jornada, as terras, que eu falei assim, às vezes eu até gostaria de ter uma palavra ousada aqui, dizer assim, às vezes esse dinheiro que você está pensando que é a sua casa própria, quem sabe você não gasta ele para desiludir de uma vez por todas que isso vai te dar uma garantia. E que a casa que Deus quer edificar é você. Essa é a casa. Essa é a casa que Deus não quer que seja abalada. Essa é a casa que tem que estar sobre fundamentos inabaláveis. Essa é a casa que vem a chuva, vem terremoto, vem tempestade, vem doença ruim, vem diagnóstico, vem tribulação, vem o que foi. Você é uma casa edificada sobre a rocha. Glória a Deus.
Você é o lugar de descanso. Você não é o lugar de ansiedade. O cara chegou louco da cabeça, mulher tá ansiosa, menina ansiosa, mas você não tá vendo? E o fulano, você não viu? E o outro, só faz errado, pá. Tiroteio pra tudo quanto ela dentro de você. Descanso. Paz. Paz seja contigo, meu filho. Paz seja contigo, minha esposa. Amém. Paz seja contigo, meu marido. Paz seja contigo, igreja. Não está funcionando, não tem dinheiro, não vai pagar o culto, o ministério, a professora, a escola, a faculdade, o futuro. E você, paz seja contigo. Amém. Você encontrou um lugar de descanso, de repouso. O reino de Deus chegou até você. Glória. O seu nome é pacificador, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Amém. A palavra de um filho de Deus é paz seja convosco. Mas você não conhece a minha mulher, não interessa, eu conheço você. Paz seja com você. Amém. Depois nós tratamos da sua mulher. Ai, meu filho, diagnóstico. Paz seja com você. Amém. Você é a casa. Nós somos a casa. Que haja o que houver, está construída onde? Na rocha. Feita da substância da verdade. Por quê? Porque entramos no descanso de Deus. Agora nós vamos chegar na nossa capital para quê? Com a ansiedade de quem vai tirar de lá algum benefício? Para subornar alguém com fé, dinheiro, crença, oportunidade, seja o que, seja a moeda que for, é suborno. Não, nós vamos chegar na nossa capital para dizer o quê? Sabe que nome a nossa cidade recebeu quando ela foi batizada? Você não sabe. Cidade de paz. Sabe qual é o nome da sua capital? Cidade de paz. Sabe quantas profecias Brasília recebeu quase 100 anos antes de ser construída? Que ela seria a nova Jerusalém da humanidade. A cidade de paz para todos os homens. Glória a Deus, amados. E por que isso não está acontecendo? Porque não entramos no descanso. E não descansamos das nossas próprias obras. Então quem anda no descanso de Deus, descansa das suas próprias obras, como Deus descansou das suas. Segue lá, continua lendo aí. Portanto, se eu tiver que me esforçar em alguma coisa na vida, eu vou me esforçar para quê? Para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair. Então quem não está nesse descanso vai cair. Não é se vai cair, é quando vai cair. Porque quem não construiu a sua vida, quem não construiu a sua vida sobre a rocha, não encontrará descanso. Vai cair. E ele diz assim: para que ninguém venha cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Então existe uma desobediência implicada na vida daqueles que não conseguem entrar no descanso, porque não conseguem se livrar das suas próprias obras. E aí ele diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de separar o que é da alma do que é do espírito, juntas e medulas. E ela avalia, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, professor de física, seguinte: se você fizer um estudo bíblico, o estudo bíblico é bom? É. Ele funciona? Funciona.
Tá bom? Ele funciona. Mas se eu mandar o Arthur para uma sala de aula, fechada, para fazer um estudo, que é o que está acontecendo com a maioria dos nossos jovens. Aí eu pego uma pessoa que tem a capacidade de conhecer o mundo, o universo, de viver a vida nas suas relações todas. Aí eu vou fechar ele dentro de uma sala e vou ensinar ele a ser um repetidor de um conceito que já foi definido. E ele tem que repetir aquilo, porque depois no final do ano ele vai ser avaliado por uma prova para saber se ele sabe exatamente responder de acordo com o que ele foi ensinado durante o ano todo. Então ele não foi ensinado a pensar, ele foi ensinado a responder de acordo com o conteúdo que foi passado para ele dentro daquela sala fechada. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Certo? Só que dentro daquela sala fechada ele está num ambiente artificial de temperatura e pressão. Isso quer dizer que quantas vezes ele for submetido àquela experiência dentro daquele ambiente, ele vai dar sempre o mesmo resultado. Mas isso quer dizer também que se ele mudar de sala, mudar de escola, mudar de colégio, vai mudar a condição de temperatura e pressão. Isso quer dizer que a mesma combinação, os mesmos elementos, as mesmas coisas que você recebeu, combinadas num outro ambiente de temperatura e pressão, vai reagir de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que vai dar outra coisa, mas vai dar talvez a mesma coisa com características totalmente diferentes do que aquela coisa que deu naquele ambiente. Então o que está acontecendo com o nosso país? Nós estamos enchendo salas fechadas, ensinando a pessoa a pensar de acordo com o que alguém já pensou por ele, para ele ser um repetidor daquela ideia, porque agora ele encontrou uma ideia que vai funcionar na vida dele e que se ele for dedicado para colocar aquela ideia em prática, ele vai garantir o futuro dele. Só que ele não sabe que do quarto dele para a cozinha da casa dele, a pressão muda totalmente. Você está entendendo? Então, o estudo bíblico, sabe o estudo bíblico que você fez com a sua mulher lá dentro do quarto, que foi que é maravilhoso, vocês viram Deus, você e sua mulher, o anjo desceu, tudo certo. A hora que você sai daquele quarto e vai conversar, a mesma conversa que você teve com ela lá na cozinha, se tivesse lá no quarto, se tivesse a mesma conversa lá na cozinha, eu vou te falar um negócio. Dependendo do horário, você vai achar que você está conversando com outra pessoa que baixou um espírito qualquer, falando, não pode ser. Aí a mulher está lá, ela fez um estudo bíblico, os dois sentaram, oraram, sábado de manhã, vieram no culto, a filha cantou, o anjo desceu. Aí o cara vai lá pro Goiás, outra temperatura e pressão, volta terça-feira 5 horas da tarde. Qual a sensação que você tem, né? Que não é o mesmo homem de domingo, dia 1º, às 10 horas da manhã. Alguém que está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Você entendeu, Paulinha? Das 10 para o meio-dia. Não é outra pessoa. É só a pessoa do meio-dia. Amém? Aí não está fazendo sentido lá na sua matéria, porque aí o que está acontecendo? Nós não estamos produzindo pessoas, porque nós não estamos ensinando as pessoas a meditarem na palavra, nós estamos ensinando as pessoas a vir acompanhar um estudo bíblico, para ela poder levar para casa uma definição, para ela poder colocar aquilo, aí ela injeta aquela definição que ela alcançou naquilo que ela vai fazer. Por quê? Porque ela está querendo melhorar a sua eficiência. Então alguém aqui está querendo encontrar um combustível que melhora o desempenho dele naquilo que ele já planejou fazer. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Então é como se isso aqui fosse uma máquina que você pagou muito caro para organizar, você organizou a sua vida. E aí aqui agora é o tanque que você vem encher com combustível religioso para manter sua eficiência. E a palavra de Deus não é para garantir sua eficiência. A palavra de Deus é para você nunca mais depender da sua eficiência. Porque é isso que não está deixando você descansar. Porque você está usando a palavra de Deus para melhorar o desempenho das suas obras e não para descansar delas. Vou falar bem devagar.
As pessoas não estão aprendendo a meditar na palavra de Deus e o tempo todo. Então, a palavra de Deus é a substância, é como água. A palavra de Deus, você bebe, ela entra dentro de você e ela é a substância da qual você é feito. Então, medita nessa palavra meio-dia, cachapa quente, medita nessa palavra lá no trânsito, engarrafado, medita nessa palavra na hora do diagnóstico ruim, medita nessa palavra quando você tiver que mudar de Jerusalém. Você já mudou de Nazaré, agora ainda vai mudar de Jerusalém no fim da sua vida, quando você achava que não era hora de mudança mais não, agora era hora de você ter sossego, você ia aposentar. Deus, já não chega eu ter que ter entregado meu filho novo com 33 anos, agora que eu achei que a minha vida ia ter sossego, eu vou ter que mudar para Éfeso. É isso que eu quero na minha vida. Viúva, sozinha, agora eu vou ter que mudar para Éfeso. Se você não estiver descansado, amado, você vai ficar louco. Se a paz de Cristo não for o juízo do seu coração, você vai ficar louca. Porque nunca foi a eficiência. Deus não tem compromisso com a nossa pregação. Deus não é fiel ao que eu e o Cláudio estamos fazendo aqui para pregar. Deus é fiel à palavra dele que passa por nós aqui. Então a gente vai lá, prepara, faz. Aí a palavra de Deus está no meio de tudo aquilo. É sincero. Nós estamos aqui, sincero. É beleza, vai lá para a escola, tira nota, estuda, faz tudo que o povo quer, vai lá e faz. Vai lá e trabalha o suficiente, mas não coloca nisso o seu coração. Senão você vai ficar louco. Você não vai descansar das suas obras. Se você não entrar no descanso de Deus, você vai continuar achando que você precisa da ajuda de Deus para as coisas que você faz funcionar. E Deus não vai ajudar você a fazer as coisas que você quer fazer funcionar. Não é esse o compromisso dele com você. O compromisso dele com você é a fidelidade da palavra que ele empenhou com você. Então Deus empenhou comigo uma palavra, e essa palavra é para determinar a substância da qual eu sou feito, e não a eficiência daquilo que eu vou fazer. Amém. Glória a Deus. O compromisso que Deus tem comigo é me tornar até o fim da minha vida a pessoa que eu fui feito para ser, e não garantir que aquilo que eu faço vai funcionar. Tenha paz, porque nem sempre vai funcionar. É interessante, né? Porque o texto diz que há uma desobediência nisso, né? E eu acho interessante pensar que, como exemplo de desobediência, está o povo de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui que parece bobinha. Quando é que o povo de Deus no deserto foi desobediente? Depois você dá uma olhada, final do livro de Números, final do livro de Deuteronômio, e veja os lugares por onde o povo passou. Você vai ver uma sequência de capítulos mostrando cada lugar. Então aquele povo estava lá parado, a nuvem levantava, o pessoal fechava a barraca e ia embora. Aí a nuvem parava novo, o pessoal parava, abria a barraca. Todas as vezes que Deus mandava o povo sair de um lugar para o outro, eles iam. Então eu pergunto, aonde que está a desobediência? Eles foram, aparentemente, 100% obedientes. A desobediência... Eles foram obedientes na rotina. Isso. A desobediência está onde? Em não descansar. Olha que coisa. E não foram obedientes no propósito. Qual era o propósito? Entrar num nível de responsabilidade sem ter aparentemente a capacidade para isso. Então, tá vendo onde é que nós estamos desobedecendo? Porque nós estamos querendo aumentar a capacidade para assumir a responsabilidade, em vez de assumir a responsabilidade mesmo antes de ter o quê? A capacidade. Entender que Deus é fiel à palavra que ele empenhou com a pessoa e não com a sua competência. Deus não chamou você por conta da sua competência. Não é o seu serviço que Deus está querendo, é o seu coração. Ele fala, filho, me dá o seu coração. Isso é uma conversa de pai para um filho, não é conversa de um patrão para um empregado. Deus está lixando para a nossa eficiência. Deus dispensou o funcionário mais eficiente que ele tinha no céu, o capeta, o Lúcifer. O Lúcifer era o eficiente. Ele era o ISO. Ele era o CEO. Se
céu tivesse presidência, Lúcifer era o vice. Não existia no céu nada mais parecido com o poder de Deus do que Lúcifer. Então a rebelião não veio de um servo incompetente. A rebelião veio da competência. É a competência que resiste. É na minha competência que eu estou aumentando a minha ansiedade. Não estou deixando a minha casa entrar no descanso de Deus. Porque agora todo mundo à minha volta tem a culpa de remunerar, de recompensar, de reconhecer, de servir a minha competência. E não aprendeu comigo a minha paz. Para ter autoridade. Quando Jesus foi anunciado, foi o quê? A paz seja em vocês. Na hora de ir embora, o que Jesus deixou? Nesse mundo vai ser difícil, irmão. Nesse mundo vocês vão ter tribulação. Nesse mundo a chapa é quente. Nesse mundo só vai ter dificuldade. Nesse mundo o capeta tomou conta. Esse mundo jaz do maligno. Vou deixar para vocês poder. Ninguém vai conseguir resistir vocês. Vocês vão ser cheios de poder. Vocês vão olhar, vai sair fogo do seu olho. Vai sair relâmpago da sua mão. Foi isso que ele prometeu? Não, na horinha de ir embora ele falou assim: o desenho é ruim, a chapa é quente, vocês estão lidando numa condição totalmente desfavorável. Vou deixar uma coisa para vocês: a minha paz. Mas não deixo como o mundo dá. Entra no meu descanso. Porque se você não entrar no meu descanso, você não descansa das suas obras. Então o que está cansando você são suas obras, não é a vida. Sabe por que você está cansado? De depender de você, achando que Deus vai te ajudar, e Ele não vai, porque Ele não tem compromisso com o seu esforço. Ele tem compromisso com a palavra que Ele empenhou com a gente. Então o compromisso de Deus é fidelidade, não é lealdade. Se você não entrar nesse descanso de Deus, as suas obras estão te cansando. Não é a vida, não é a falta do dinheiro, do recurso, não é a sua mulher, não é seu marido, não é nada. Amém, Arthur? Então é dessa substância. Então você está entrando numa área para avaliar que é dessa substância. Então a palavra de Deus é para lembrar de que substância eu sou feito. Então isso aqui é um alimento. Isso aqui não é uma técnica. Então eu não tenho que... Quer fazer um estudo bíblico? Faça. É legítimo, é honesto, está tudo certo. Mas quando você fizer um estudo bíblico, você lembra que você está fazendo aquilo dentro de uma CNTP. 10 minutos depois a realidade pode ser outra. O porto mudou de lugar. Se você não usar isso aqui para alimentar suas relações, para alimentar afeto, se você não usar a palavra de Deus para ter saudade dos amigos, se você não usar a palavra de Deus para ter saudade da família, para amar a capital do seu país, então ela não está sendo na sua vida o quê? Eficaz. Aí quando eu não tenho a eficácia da palavra, eu vou depender do quê? Da eficiência dos meus esforços. Então cuidado para você não estar trocando a eficácia da palavra pela eficiência dos seus esforços. E Deus não te prometeu eficiência, Deus te prometeu o quê? Eficácia. Você é um ser eficaz. O que quer dizer eficaz? Você mantém a sua vocação e o seu propósito em qualquer CNTP. Inclusive você mantém sua eficiência em qualquer CNTPM. Amém? Então tem CNTP e tem CNTPM.
Essa é a mais grave. Essa nem mulher nem homem sobrevive. Um CNTPM pode matar a mulher e o homem junto. Mas é verdade, porque o nível de estresse, de tensão fica uma coisa assim, no limite. Então você tem que entrar no quê? No descanso. Amém. Paz. Glória a Deus. Amém. Amém. Não é um desafio para nós como ciência, como não é você que cuida da área de ensino. O Cláudio vive a área do ensino aqui e viveu a área do ensino no lugar mais desafiador dessa cidade. Às vezes nas nossas conversas particulares a gente fala sobre isso. O Cláudio era das referências dessa cidade aqui no pré-vestibular. Não é, Cláudio? E é grave o que acontece com a juventude em Goiânia. Eu costumava dizer que a última coisa que eu fazia era ensinar física. A única coisa que eu fazia era fazer os meninos passarem no vestibular. E uma coisa tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Então, amado, ansiedade é desobediência. Por que o povo desobedeceu? Porque na hora que eles tinham que entrar lá no negócio, a ansiedade. E a ansiedade por quê? Porque eles são gigantes, nós somos gafanhotos, eles são poderosos, nós não somos. Então nós estamos pegando a nossa juventude e estamos ensinando a nossa juventude a acreditar no quê? Na sua eficácia? Não. Nós estamos ensinando a nossa juventude a depender do quê? Da sua eficiência. Você está achando que o assunto é grave? O Brasil é o campeão mundial de burnout no meio corporativo jovem. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que da população mundial entre 25 e 35 anos de idade, entendeu, Arthur? A população mundial entre 25 e 35 anos de idade, não tem nenhum outro país do mundo que está fritando mais a cabeça dessa população do que o Brasil. O Brasil é hoje o campeão mundial de ansiedade. Por isso nós temos que insistir nesse assunto aqui nessa paróquia. Ao mesmo tempo que o Brasil é campeão mundial de ansiedade, ele é também o campeão mundial de evangélicos. Então, será que essas duas coisas não estão ligadas? Exatamente. Por isso que a gente começou o assunto falando sobre isso, porque nós pegamos o quê? Por que o Brasil é o país da ansiedade e é o maior percentual evangélico? Como é que essas duas coisas combinam? Por quê? Porque nós pegamos o evangélico para falar de estudo da Bíblia e não para meditar na palavra de Deus. Então nós pegamos o evangelho para ser instrumento de quê? De pregação. E estamos dividindo o povo, nós estamos dividindo a comunidade brasileira de ter que fazer a opção de qual pregação é mais certa do que a outra. Quem prega melhor? Aí tem razão do povo ficar ansioso, porque agora eles têm que resolver quem é que prega melhor, escolher a melhor doutrina. Você pensa bem, Sérgio, o que virou isso? Se qual mata do coração o cara dele ter que escolher a melhor casa para saber se a casa está vendendo para ele é exatamente aquilo que o consultor está falando, se o cano está lá, se o trem está lá, se vai funcionar. Você pensa a ansiedade de um cara hoje no Brasil, quanto custa para um cara hoje no Brasil juntar dinheiro para comprar uma casa? É um passo de fé, com tudo que tem em volta. Você acha que foi um escândalo no Brasil a corrupção da área da construção? Você acha que é um escândalo no Brasil a área da Previdência? Então o Brasil está numa sequência de escândalos. Tá certo? Não tá? Construção. A gente já sabia. Você sabia que ele estava lá, porque desde nós temos faculdade, desde tá. E eu falava. Aí, você acha que a Previdência é um escândalo? Então é o seguinte: não queira pôr a mão na saúde brasileira. Não queira pôr a mão na saúde. Não estou falando da Previdência, estou falando da saúde. Os contratos de saúde. Laboratório, venda de remédio, manutenção de programa. Não entra nisso, não.
Não entra no orçamento das próteses, os comprimidos. Você vai ficar chocado se você souber que uma empresa de medicamento entrega um vidro com um comprimido a menos por frasco no plano de saúde. E o hospital que recebe vidrinho não vai fazer conta, afinal de contas vem faltando um comprimido. Agora você pensa isso a nível nacional. A máquina regulada para faltar um comprimido no vidro. Você não tem noção dos números. Você não tem noção dos números. O descaso que existe com a sua... Então você pensa a ansiedade de um cara pensar o seguinte: eu vou ser hospitalizado, será que na hora de eu tomar o remédio não vai ser exatamente aquele comprimidinho que não foi, que está faltando? O meu? Será que não é na minha vez que vai faltar? Essa é a ansiedade de todo mundo, ou não é? Ou não é? O cara paga uma fortuna num plano de saúde, mas na hora H fala: não, mas essa doença sua, do jeitinho que ela aconteceu, vai precisar de mais uns 3 ou 4 documentos para a gente saber se o plano pode. Então, ou alguém nunca passou por isso aqui. Aí você pensa o nível de ansiedade. Então agora você pega essa ansiedade e coloca na fé. E se eu estiver frequentando a igreja errada? E se a doutrina não foi exatamente essa? E se lá na porta do céu Deus me pediu o cartão de membresia e eu apresentar da denominação atrapalhada? Você está achando que não? A Alana ficou chocada de ver a desconstrução de uma pessoa, uma mulher escravizada por uma doutrina. Escravizada, totalmente desconstruída. Hã? Não é? Totalmente família, emoções, sentimentos, a culpa de estar errando. Vem cá, fala aí. Você não quer falar? Vem cá. Vem lá, Loirança. Até para o povo desfrutar um pouquinho assim da... É para falar da irmã dele? Exato. Eu penso que ele quer só que eu valide essa história, né? Porque nós juntos estamos acompanhando esse casal, de sorte que a vida sexual, financeira, são um casal bem próspero, inclusive, né, João? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E eles têm medo de que na hora que Jesus chamar eles estejam até nus. Então a nudez entre o casal é uma coisa cronometrada, coisa desse nível. 2025. Pastores de uma igreja enorme, próspera. Mas posso ler um versículo aqui? Eu acho que contribui com o que eu sinto nessa manhã, que Deus quer te encher de tanta paz, na certeza de que sua vida pertence a Ele. Quantos aqui ainda não se renderam, entregaram verbalmente assim: Deus fez essa oração um dia, Deus, a minha vida te pertence? Levanta a mão, sem nenhum constrangimento. Graças a Deus, todos já fizeram. Mas essa manhã eu quero ler esse versículo, porque eu vim hoje na minha devocional e Deus me colocou fortemente no meu coração o desejo de lembrar para a nossa comunidade sobre oferta e dízimos. Mas isso é impossível de acontecer se o mover do Espírito Santo não estiver em nós. Porque o dinheiro na nossa vida ocupou um lugar absurdo. Estou dizendo na vida do cristão, no mundo nem se fala. Porque ele ganhou o lugar da prevenção, do cuidado, do zelo. Eu acumulo porque amanhã eu vou precisar. É prudente. E às vezes ele deixa de socorrer e assistir a necessidade até da família, porque ele fez um protocolo de providência. Mas o Espírito Santo nos convence de toda a verdade e toda a justiça. E eu espero que Ele esteja te convencendo.
para que você não ande ansioso a respeito de coisa alguma e para que você não coloque sobre você aquilo que Deus não quer. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo Espírito Santo o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor. Primeiro eu queria que você fechasse seus olhos e entregue seu coração a Jesus agora, ao Espírito Santo. E peça para que o Espírito Santo enche o seu coração da paz de Jesus Cristo. Eu recebo uma porção nova do teu Espírito Santo nessa manhã. Essa paz que excede o entendimento. Essa paz que Jesus soprou sobre os seus discípulos. Eu recebo. Família, eu gostaria que nenhum de vocês se distraísse nesse momento. Peça isso genuinamente para Jesus. Senhor, eu recebo, derrama sobre mim a tua paz. E o Espírito o impeliu e trouxe a oferta. Então você está ofertando o seu coração. Mas esse texto genuinamente está dizendo sobre oferta e dízimo para a casa do Senhor. Então eu queria colocar diante de você, para aqueles que sentem família e são responsáveis por essa família. Eu queria que nessa manhã você orasse e perguntasse para o Senhor o que Ele deseja que você traga na presença do Senhor, uma oferta ou até mesmo o seu dízimo. Irmãos, nós empreendemos coisas muito ricas. Nós vamos celebrar a ceia hoje, juntos, com meu irmão mestre, com meu pastor Paulo e com meu marido. Nós em casa a gente conversa assim: amor, que congregação generosa que o Senhor nos concedeu aqui no Alphaville. Que povo generoso, que povo receptivo, que povo que entendeu que o Senhor habita em nós e não em outro lugar. Então, antes do vinho e do pão, vira para alguém do seu lado e diz: você é a habitação do Deus vivo. Irmãos, a gente está falando de entrega, de recurso. Quando a Lana falou de dízimo e oferta, agora você recebeu aí pão e vinho. Toda palavra compartilhada hoje é porque a gente ia celebrar a ceia juntos. E aonde nós podemos resgatar a paz? Onde é o lugar de descanso? Onde é que as famílias estão perdendo o seu lugar de descanso? Não é na cama. Mesa. Deixa Deus ministrar o seu coração. Presta atenção aqui, todo mundo presta bastante atenção. As famílias não estão cansadas porque estão dormindo mal. Presta atenção isso aqui. Você está com problema de dormir mal? Vou te explicar. As famílias não estão cansadas porque estão dormindo mal. As famílias estão cansadas e estão dormindo mal porque elas estão comendo apressadamente o seu pão. Então a ansiedade, presta atenção, família. A ansiedade que está batendo lá na cama, ela começou lá na mesa. É verdade. Paulo diz que a razão de toda perturbação mental, física e espiritual está na mesa. Ele diz: a forma como vocês estão compartilhando a mesa está deixando vocês doentes, porque a ansiedade de vocês está na mesa. E sabe por que a ansiedade está na mesa? Porque você está pegando aquilo que é de hoje e guardando para quando? Para amanhã. Sendo que o princípio da mesa é: o pão
nosso de cada dia o Senhor dá hoje. Então, para não ter dúvida, fala devagar comigo. Pão nosso. De quem que é o pão? Nosso. Não é meu. Então presta atenção. Vai bem devagarzinho, ó. Atenção, crianças, presta atenção. Olha aqui pro titi. O pão nosso de cada dia. Não é da semana, nem do mês, nem do ano que vem. O pão nosso de faz assim, cada dia. Cada dia. O Senhor, eu não comprei, eu não paguei, eu não juntei dinheiro para garantir o pão que vai alimentar minha casa, aquilo que alimenta minha casa, o que vai verdadeiramente alimentar a sua casa é o pão nosso de cada dia que o Senhor vendeu lá na igreja quando você pagou o dízimo. Não, o pão nosso de cada dia Ele dá. Quando? Amanhã? No culto de domingo que vem? Não, Ele dá hoje. Paz, irmão. Amém. Porque agora você vai conseguir ofertar, agora você vai conseguir dizimar, você vai conseguir cantar qualquer coisa, porque agora seu coração está em paz. Aí agora sua família vai ter paz. Se sua família encontrar descanso na mesa, ela vai dormir bem. Mas se ela continuar tendo pressa na mesa, ela vai dormir mal. Sabe por que ela vai dormir mal? Porque ela não comeu o pão de hoje. Aí a hora que ela for dormir, ela está preocupada. O que ela tem que fazer para garantir o pão de quê? Mas ela não aprendeu a comer pão hoje. Que dia que ela tem que aprender a comer pão hoje? Lá na mesa, comendo o pão de cada dia. Então nossos filhos não estão comendo o pão de cada dia. Quando eles vão dormir, eles não têm descanso, fica perturbado. No dia seguinte eles estão mais doentes ainda. Amor. Descansa das suas obras. Entra no descanso de Deus. Sabe onde é que está o descanso de Deus? Pega o pãozinho agora. Amor. Aleluia. E fala, isso, meu irmão. O Enzo vai cantar, mas ele vai cantar lá na hora que Jesus falou. Ah, você que vai cantar? Oh, achei que não ia. Não, para, vem. Então, seguinte. Pega o pãozinho aí e reparte com alguém. Não, reparte com alguém, só um minuto. E uma vida te oferecer. Agora vamos ser ministrados em cântico e deixa essa palavra entrando no nosso coração, amém? Em meu ser. O autor daquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és meu Deus, meu Senhor, minha vida. Para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para teu louvor. Irmãos, esse é o momento que nós temos que agora entender o privilégio de poder ofertar aquilo que Deus já nos deu de provisão. Nós estamos aqui depositando uma semente no reino de Deus, e isso implica na transformação do todo na nossa vida, porque nós estamos dizendo para o Senhor que nós reconhecemos que Ele é o nosso provedor, e todos esses recursos servem para abençoar outras pessoas. É por isso que é uma semente, irmãos. Ela não vai virar grão, mas ela vai frutificar, e nós vamos poder continuar alimentando e sendo alimentado pelo Senhor. Então agora, como a Lana falou, é num ato profético, irmãos. Deixa aqui para nós, Daniel,
o Pix, quem quiser tirar uma foto aí, não fica constrangido não, irmão. É isso mesmo. Deus prometeu que Ele abriria as janelas dos céus para todo aquele que entende o privilégio de semear. Então faça um ato aí profético, tira uma foto aqui, ó, e ora, fala com Deus: Senhor, então me ensina a ser generoso. Eu quero ser generoso, mesmo não vendo, Senhor, ou não entendendo essa palavra. Eu quero crer nessa palavra, que o Senhor vai derramar sobre a minha casa bênçãos sem medidas e vai multiplicar o seu celeiro, amém? Em nome de Jesus. Então, enquanto a gente canta, você pode tirar a foto do QR Code, pode vir aqui na frente se quiser trazer uma oferta, amém? Mas ainda falta o vinho, né, Paulo? Isso. Queridos, a palavra de Deus diz que na noite que Jesus foi traído, Ele fez questão de celebrar com pão e com vinho. Todos nós já fomos lavados, amém, Jesus. Perdoados. E às vezes eu fico pensando, por que tinha o vinho? A palavra de Deus diz que a esposa, a mulher, a esposa de Cristo, ela tem um papel muito importante de conduzir a casa, a família e o povo em alegria. Eu sou a videira. Igreja, vamos repetir isso. Você e eu somos a videira frutífera, plantada no interior da nossa casa, para destilar vinho e alegria. É sobre essa alegria, irmãos, é sobre essa alegria que o Espírito Santo quer te conduzir, amém? Bebamos todos em nome de Jesus. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amados, uma boa semana para todos, mas acima de tudo, a gente quer se despedir de todo mundo aqui hoje, nesse dia, declarando a paz de Cristo. Entra nesse descanso, descansa das suas obras. Essa semana você vai trabalhar como nunca. Amém. Sabe por que você vai trabalhar melhor do que toda semana? Que você vai trabalhar em paz, como quem não depende das suas obras. Glória a Deus. Fala assim pro seu marido: bem, eu não dependo de você. Libera seu marido aí agora. Fala pra sua mulher aí: bem, eu não dependo de você. Glória a Deus. Libera. Fala: vai trabalhar em paz, homem. Fala pra sua mulher: vai trabalhar em paz. Glória a Deus.